Senhor Ministro, senhores Secretários de Estado, os meus cumprimentos. Numa altura em que o Governo a que o Sr. Ministro pertence decidiu que grande parte do país deveria estar numa espécie de prisão domiciliária, com proibição de ajuntamentos de mais de 10 pessoas, e quando os portugueses estavam proibidos de sair do seu concelho até para visitar a mãe no dia da mãe, e que não podiam sequer participar em cerimónias fúnebres para se despedirem de um amigo ou de um familiar, o Governo decidiu também, e em simultâneo, que a CGTP, transportada em autocarros, festejasse com quase 1000 pessoas de vários concelhos o Dia do Trabalhador na Alameda, numa coreografia que pode, de facto, ficar para a história e que pode encher o olho, mas que, quanto a nós, denota uma irresponsabilidade que nós devemos lastimar. Não está, para que se saiba, em causa nem o dia nem a sua importância, nomeadamente num momento, numa altura em que o trabalho está mais ameaçado e no momento em que nós precisamos mais do que nunca dos trabalhadores para reerguer a economia do país e também o nosso país. O que está em causa, Sr. Ministro, é que o Sr. Ministro, o Sr. Primeiro-Ministro e a Sra. Ministra da Saúde, que foram os três principais atores desta autorização, e que proibiram até jogos de matraquilhos, autorizaram celebrações naquele momento, naquele modelo, com aquela dimensão, e com isto colocaram em risco sanitário o país e, mais do que isso, atiraram dinamite para as pessoas que supostamente queriam proteger, que eram exatamente os trabalhadores que lá estavam. E, portanto, Sr. Ministro, o que está em causa é que não pode haver, na nossa ótica, portugueses premium, daqueles que têm um estatuto especial, que podem circular livremente por todos os concelhos, e portugueses rasos, daqueles que têm um estatuto desigual e que estão confinados à sua habitação e restringidos na sua circulação. E o que está em causa é que, de facto, não se pode aceitar um país em que uns têm mais liberdades do que outros e em que uns cumprem regras e outros não. E a ideia que aqui passa, desculpe-me a presunção, é que o Governo tem medo da CGTP. Tem medo da CGTP, achando romanticamente que com esta benesse que lhe concedeu vai conquistar a sua simpatia na paz social que vai precisar nos próximos tempos de crise. Mas pode estar enganado, Sr. Ministro, porque isso é de facto uma visão romântica. Não só não conquista essa simpatia, como com isto o Governo não se pode queixar de que as pessoas comecem daqui para a frente a prevaricar. Eu imagino que o Sr. Ministro, na resposta, nos vai dizer que a festa foi devidamente pensada, teve ordem, teve respeito. Não temos dúvidas acerca disto, que se cumpriu o distanciamento social de 2 metros entre figurantes, sabemos isso tudo. O que o Sr. Ministro não pode garantir, nem o Sr. Ministro nem ninguém, é que houve um antes e um depois do ajuntamento na Alameda. Houve um antes com a mobilização das pessoas, com o transporte das pessoas, com o encontro das pessoas nas terras delas, e houve um depois com a desmobilização. E basta olhar para as fotografias que andaram por aí para nós percebermos que, tirando aquele momento bonito em que todos estavam perfilados, tirando esse momento, Sr. Ministro, a partir daí reinou a anarquia e cada um fez o que quis. Consta-se, não sei se é verdade, mas o Sr. Ministro dirá, que a CGTP lhe garantiu que trazia para Lisboa 12 autocarros com 16 pessoas cada um, o que poderia rondar as cerca de 200 pessoas. E o Governo acreditou um pouco na palavra da Central Sindical e deu-lhe uma espécie de voto de confiança, como se estas questões não obedecessem a regras escritas, mas sim a estados de alma e a fezadas. Mas agora que se constatou que em vez de 200 apareceram quase 1000 pessoas naquela comemoração, eu pergunto-lhe diretamente, Sr. Ministro, acha ou não acha que a CGTP passou a perna ao Governo? Fica ou não agastado com o facto de haver portugueses que se podem reunir, mesmo cumprindo regras, e outros que o não podem fazer porque nem sequer têm possibilidade de demonstrar que cumprem essas regras? Já agora, a propósito, a sua colega Ministra da Saúde veio dizer que era possível
a celebração do 13 de maio em Fátima se os organizadores assegurassem as condições sanitárias e de segurança necessárias ao evento. Eu não sei de onde é que surgiu esta ideia. Pode ter sido uma ideia que nasceu na cabeça da Sra. Ministra. Não sei se foi uma gafe, se foi uma precipitação, se foi um momento infeliz, mas também pode acontecer outra coisa. E é isto que eu quero que o Sr. Ministro aqui nos diga. Este assunto de haver uma segunda exceção para não deixar a CGTP apenas com o único troféu nacional da excepcionalidade das regras de confinamento, foi ou não foi discutido no seio do Governo e o Governo quis ou não quis também dar essa benesse à Igreja Católica. E a Igreja Católica, responsavelmente, prudentemente, sabiamente, direi eu, recusou aquilo que, porventura, o brinde, porventura, o Governo lhe estaria a abanar. E, portanto, são estas perguntas que eu lhe quero falar sobre o primeiro tema, que é o 1º de maio. O segundo tema, Sr. Ministro, são as polícias. Os agentes da PSP, tal como os da GNR, ficaram a saber esta semana, há poucos dias, que até decisão em contrário não vão receber os suplementos remuneratórios que o Ministério lhes prometeu em janeiro passado. Mas como um mal nunca vem só, veio também a notícia, que não sei se é verdadeira ou não, o Sr. Ministro dirá, que não só não recebem, como ainda têm que pagar as máscaras, estas que nós aqui temos, para exercerem a sua missão na rua. Eles têm, de facto, viseiras que foram oferecidas. A questão não está nas viseiras, está nas máscaras. É que nós sabemos, Sr. Ministro, que as forças de segurança, como bem disse há pouco aqui, esta lhes prestou uma homenagem, têm estado sempre na linha da frente do combate à Covid. E, aliás, têm servido para encher discursos em todas as forças políticas. Mas a verdade é que, sendo um corpo com uma taxa de contaminação muito acima do normal, eu pergunto-lhe, retirando-lhe os suplementos e obrigando-os a pagar máscaras, se isto for verdade, se o Sr. Ministro se sente ou não sente que os agentes de segurança têm razões de sobra para se sentirem desconsiderados e maltratados pelo Governo. Terceiro tema, migrantes e hostels, que também já aqui abordou. O Sr. Ministro é coordenador nacional da estrutura de monitorização do estado de emergência, tem a tutela do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, é o responsável máximo pela segurança nacional dos portugueses e faz parte de um governo que, por razões óbvias, tem a obrigação de proteger a saúde e as condições de vida, de habitação e de acolhimento de quem está no nosso território, inclusivamente dos refugiados e dos requerentes de asilo. Aquilo que se passou com a evacuação do hostel de Lisboa em 19 de abril, devido à contaminação de mais de 100 migrantes, provou que as autoridades portuguesas, a nosso ver, não estavam nada, mas mesmo nada, importadas se estas pessoas se amontoavam ou não em pensões e hostéis e, em muitos casos, se viviam ou não viviam, como viviam de facto, 6 a 10 pessoas no mesmo quarto, à margem das regras básicas de saúde pública e dignidade da pessoa humana. Sobre isto, o Sr. Ministro desresponsabilizou-se pelas declarações que prestou, sacudiu a água do capote e disse que o MAI tem fundamentalmente a função de pagante das despesas de acolhimento de migrantes e até fez crer que o mal da fita era o Conselho Português para os Refugiados. Até parece que esta organização vive noutra galáxia e que não tem nada a ver com o Governo. Não há aqui relações privilegiadas com o Governo. Concluo já dizendo o seguinte e perguntando o seguinte ao Sr. Ministro relativamente a estas questões. Como estamos a falar de cerca de 800 pessoas, diga-nos lá, Sr. Ministro, precisamos que nos diga se já foi ou não foi realizada uma cabal inspeção às condições de habitação destas pessoas, qual foi o resultado, que medidas foram tomadas para prevenir os riscos de saúde pública associados, para além dos testes, e se lhe foram ou não disponibilizadas máscaras de gel e desinfetante a todas estas pessoas. Eu só pergunto isto porque o Sr. Ministro bem sabe, Portugal se candidatou e se prepara para receber jovens gregos, menores desacompanhados, e, portanto, deve demonstrar... Termino já, Sr. Presidente, tem mesmo de demonstrar que tem condições humanitárias adequadas para receber estas pessoas. Muito obrigado.